meu pedaço de terra, chão que Deus nos deu, terra que não dividirão entre os filhos teus, terra que nós só vemos o chão do trabalhador, terra que nós só vemos o chão que alguém tomou. Somos povo que se organiza em busca da libertação. Somos povos que se organizam lutando por terra e pão. Vítima compreensão da polícia militar. Essa aqui é uma luta justa. Quem está desse lado aqui são famílias pobres que não têm recurso para construir sua moradia própria. Pedir a compreensão da polícia militar. Essa aqui é a luta do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. São mais de 350 famílias que estão aqui no terreno e pedir a compreensão de todos. Nós queremos dialogar com a polícia militar, nós queremos dialogar com o governo do estado, nós queremos dialogar com a prefeitura de Belo Horizonte. Essa terra aqui é terra devoluta, não tem dono. Nós temos a documentação dessa terra aqui, nós temos a documentação desse terreno. Que em toda a minha vida, tenho 25 anos de idade, e eu nunca tinha visto situações tão absurdas todos esses anos. Eu nunca vi tanto desrespeito, eu nunca vi tantos ataques à condição humana, como eu vi nessa desocupação da Eliana Silva. E eu gostaria que todos os vereadores, eu gostaria que o Márcio Lacerda, que todos se lembrassem, como o companheiro já colocou, que esse ano de eleição, e que é sempre muito fácil, de 4 em 4 anos, baixar lá no Barreiro, baixar nas favelas, bater na porta da casa de pobre para pedir voto. Agora, na hora de pôr pobre na rua, é muito fácil. Então, o povo do Barreiro já deu o recado. Lá o Márcio Lacerda não entra. Se entrar, não sai vivo. O senhor Márcio Lacerda assista esses vídeos e fique bem esperto. Que no Barreiro ele não entra e que até outubro isso vai se reproduzir por todo Belo Horizonte. Esse cara vai ter que mudar lá para PQP, porque em Belo Horizonte ele não fica mais. Porque mandar coisas que nós vimos lá, por ordem do Márcio Lacerda, mandar essa polícia fascista para lá, para mandar os bombeiros. Recusar os filhos para idoso que estava passando mal, infartando. Isso o Márcio Lacerda teve coragem, assim como teve coragem de mandar os bombeiros lá limpar merda de cavalo, que foi o que eles fizeram, se humilhar para limpar merda de cavalo e jogar as merdas em cima do povo, porque a polícia não podia sujar a rotina, enquanto as crianças de ocupação estavam sem tomar banho, estavam sem beber água, estavam sem comida, porque a polícia não teve dignidade. E as crianças foram se amamentar. E as crianças de fora se amamentar porque a mãe estava lá dentro. As crianças de fora chorando, ficando perto da gente, porque se ficasse perto da polícia tomava porrada. Então eu acho que era muito importante todo mundo, todos os deputados, vereadores, o povo que ocupa esses cargos de poder, que inclusive são eleitos por esse povo que está aqui, que assistam esses vídeos que o Frei Giovanni falou e todos os outros que tem. Que eu tenho certeza, não é possível que um ser humano não tenha dignidade de se indignar, não tenha condição de ficar revoltado com aquilo. Não é possível que a própria polícia se diga ser humano e na hora que está na frente de uma mulher e uma criança desce o cacetete. Isso para mim não é ser humano, mas também não é bicho. Porque bicho é essa polícia aqui, isso não é ser humano, isso é monstro. Porque Desapropriação.
chegaram, pegaram, eu conversei. Eles, a polícia, você fala? A polícia. Eu conversei com um cara da polícia pela janela, o fiscal da prefeitura aproveitou, agarrou meu filho pelo pescoço com muita violência, entregou o policial e falou: joga gás de pimenta que o pai vai sair. Aí começou a tortura jogando gás de pimenta no meu menino. Como é que é o nome do seu filho? Ricardo. Que idade? Santos Silva, 4 anos. Jogar gás de pimenta numa criança de 4 anos? Gás de pimenta e muito gás, eu tenho testemunha. E nossas coisas também, eles não tiraram, as coisas que tinha muito gás de pimenta lá dentro da casa, eles não tiraram, derrubou tudo em cima, quebrou tudo. Mais de 350 famílias da ocupação Eliana Silva, da região do Barreiro, em Belo Horizonte, Minas Gerais, receberam um tratamento de choque da Polícia Militar. 400 homens, armados com escudos, cacetetes, armas de fogo, cavalos e veículos blindados, caveirão, realizaram uma ação violenta e terrorista contra os ocupantes para despejá-los ilegalmente, agredindo-os física e psicologicamente. A Prefeitura da cidade, o Tribunal de Justiça e o Governo de Minas Gerais foram os mandantes de toda essa ação cruel e autoritária, cujos interesses se relacionam com a especulação imobiliária e relações comerciais com construtoras e outras empresas. Nem chegaram a estabelecer diálogo com os ocupantes para negociações. Hoje é dia 11 de maio de 2012 e nós estamos aqui no meio de uma grande truculência, injustiça e ilegalidade da Polícia Militar de Minas Gerais, do governo estadual, do prefeito Marcos Lacerda, do Tribunal de Justiça, que de forma covarde mandou despejar 350 famílias da ocupação Eliana Silva, aqui no Barreiro, cerca de 1.500 pessoas, né? Tá, os escombros aqui e um aparato mais de 400 policiais, inclusive com caveirão. Vamos conversar um pouquinho. Leonardo Péricles, meu irmão, o que você gostaria de falar para o povo do Brasil e do mundo sobre essa grande covardia que está acontecendo aqui? Isso aí, isso foi uma covardia. A prefeitura nem conseguiu confirmar. Prefeitura de Belo Horizonte. De Belo Horizonte, ela nem conseguiu confirmar que é dona desse terreno. E, infelizmente, a justiça não está do lado do povo trabalhador e nós vimos aqui hoje de novo mais um exemplo. A juíza, mesmo sabendo que a prefeitura não confirmou posse, a doutora Luzia, doutora Luzia deu a reintegração de posse a favor da prefeitura, não considerou a ação que os nossos advogados tinham movido, inclusive que contestava isso, que mostrava por A mais B que esse terreno não é da prefeitura, isso é terra devoluta, né? E mesmo por cima disso tudo, ela fez a reintegração e esse é o resultado. Quase tudo foi derrubado aqui, a maioria das famílias que estão aqui vão dormir no relento, não tem mais para onde ir, a maioria não tem para onde ir, nós vamos resistir, ficar aqui até o último momento. Tá cheio de polícia aqui ainda, a gente vê como é que a polícia, que o Estado age para defender a propriedade privada, né? Então, mas nós não vamos, não aceitamos sair, vamos ficar aqui, vamos resistir. E essa não foi a primeira e nem a última ocupação que aconteceu. Outras centenas, outras milhares vão continuar acontecendo. E enquanto houver povo sem teto, enquanto morar for um privilégio, ocupar vai ser um direito. E esse é o lema do MLB, o lema dos movimentos que vieram aqui nos ajudar, que estão junto com a gente. E as outras ocupações que persistem, a Dandara, a Camilo Torres, a irmã Dorothy, a Zilá Espósito, essas todas eu tenho certeza estão mandando muita energia. Inclusive aqui do nosso lado está a Camilo Torres, olha o tanto de gente lá, ó, que está nos apoiando, que está puxando palavra de ordem, que tentaram entrar no terreno aqui e a polícia militar impediu, tentaram em confronto com a polícia, mas estão lá o tempo todo com a gente, assim como o entorno aqui, que as comunidades do entorno nos apoiam. A maioria das comunidades aqui, queria muito agradecer os sacolões, os supermercados, as padarias e as pessoas que vários anônimos que vêm aqui nos ajudar, fortalecer a nossa luta. E nós só estamos aqui por causa dessa rede, que envolve também sindicatos, parlamentares, igreja, né? Então nós contamos muito com o apoio de todos e a nossa luta continua. Nós não vamos sair desse terreno, nós vamos resistir até o último momento. Nossa luta aqui está certa, nós somos lá da verdade e é isso que vai prevalecer aqui nessa terra e nesse lugar. Mas nunca pra estado preocupado sem fazer bonito pros gringos, enquanto grito sociedade segue em declínio. É culpa de chuva, a enchente leva tudo, desde os jovens do barraco até os sonhos pro futuro. Desocupação, tropa de choque, tiram as famílias de seu próprio slide, da ditadura e democracia. Só mudou o nome, a opressão continua quem nos protege dos homens, onde
liberdade de expressão, né? Que todos nós podemos falar o que bem entendermos. Mas não existe não, amigo. Isso daí nunca existe e nunca existiu. Sabe por quê? Porque o governo quer que você fique de boca fechada. Roda a matéria aí, Renatão. Participava de um festival de hip hop. Logo que subiu ao palco, antes da primeira música, ele se dirigiu ao público citando uma invasão de sem-teto num lugar conhecido como Eliana Silva. Antes de mais nada, somos todos Eliana Silva, certo? Levanta o seu dedo do meio para a polícia que desocupa a família mais humilde. Levanta o seu dedo do meio para os políticos que não respeitam a população. E dentro nós nessa aqui, ó. Mandamos todos eles se certo, BH. E aí, amigo? Então quer dizer, se o cara é famoso, se o cara tem um monte de seguidores, ele não pode usar a sua influência para passar uma mensagem pro povo. Ele vai preso. Falar a verdade aqui no Brasil dá cadeia, amigo. Mas agora, os mensalões, esse porra desse Cachoeira, pode ver, amigo, não vai ser preso, não vai acontecer nada. Lembra do Lalau? O que aconteceu com ele? Não aconteceu porra nenhuma, o cara já tava velho. Bandido mesmo não vai preso aqui. Bandido que vai preso aqui no Brasil é o cara que rouba um carro, entendeu? É um cara que rouba uma comida no supermercado. Agora o grandão, o político safado, que rouba milhões, entendeu? Como é o caso de muitos aí, que eu não preciso nem citar o nome, que são até procurados pela Interpol, estão aí andando solto nas ruas. E ajude eu a divulgar esse vídeo aí, porra, que custa? Clica no gostei, favorito, pelo menos você tá compartilhando um vídeo que presta, um vídeo que traz algum tipo de informação. Porra! Eu vou encontrar um lugar para morar mais com meus filhos, e eles são todos menores, são de 12, 9, 5 e a Vitória de 1 ano e 7 meses, que é a mais novinha. Separei, já tem 7 meses, sabe? Não tô recebendo apoio assim de ninguém. Aí eu encontrei o grupo MLB, né, que a minha amiga me informou, eu fui participar, sabe, das reuniões, participei, fiz ocupação, fiquei no dia do confronto, entendeu? Só que aí, né, eles pediram pra gente sair do lote, aí eu tentei sair. Chorei muito porque eu já estava considerando lá como a minha casa, entendeu? E na hora que passou derrubando as barracas, fiquei muito emocionada. Seus filhos estavam presentes? Não, não estavam porque eles iam chegar lá no sábado, né? Porque eles estão estudando. Só que eu me emociono só de falar ainda até hoje, sabe? Porque assim, foi o único lugar que eu considerei como meu mesmo, foi lá na ocupação, entendeu? Conheci várias pessoas, muita gente assim maravilhosa, amigas mesmo, sabe? Que também estão na luta, sabe? Companheiros mesmo, que precisa, sabe? Tá lá. Uma família mesmo, né? Uma família. Uma verdadeira comunidade, né? Deixa um recadinho, Vânia, para os jovens brasileiros que vão estar te vendo, um recadinho de força aí, para essa galera acordar. Olha, eu acho assim, sabe, que as pessoas, assim, em geral, têm que tentar conseguir sim um jeito de ter uma casa própria, de ter alguma coisa assim para poder comprar. Porque ultimamente nossos governantes não estão dando a mínima para as pessoas que mais precisam. Eles fizeram ainda aquele Minha Casa Minha Vida, mas até hoje não saiu para ninguém que eu fiz a inscrição, entendeu? Só ficou no papel, tá? E eu preciso, porque se eu precisasse eu não estaria aqui. E eles falam assim também que a Minha Casa Minha Vida é para quem recebe mais de 3 salários mínimos, entendeu? Aqui se todas as pessoas aqui tivessem recebendo as condições de receber 3